Bem-vindos, seres humanos queridos, ao nosso novo quadro, Expressivamente no Cinema. Por que eu criei esse quadro? A minha proposta original é trabalhar as formas de expressão nas mais diversas fontes, né? Formas que a gente tem para se expressar no nosso cotidiano. E uma delas nada melhor do que o próprio cinema. A gente não vai no cinema para se entreter. Então, a partir disso, eu comecei a questionar algumas coisas do cinema. E agora, nesse novo quadro, eu vou compartilhar com vocês em primeira mão as minhas análises pessoais acerca disso. Eu resolvi pegar dois personagens críticos que a gente adora. O primeiro deles, ninguém melhor do que Coringa. Never rub another man's rhubarb. I'm an idea. Sim, o querido Coringa, amado vilão de todos os tempos. Mas vocês conhecem o Coringa? Vamos fazer uma retrospectiva para vocês pegarem? O primeiro Coringa foi César Romero, na década de 60, mais precisamente em 1966. Ele foi uma série, a primeira participação do Coringa foi numa série de televisão de 66 a 68. E esse Coringa, ele representava literalmente o nome dele, Joker. Ele era um piadinha. E ele era um menino que gostava de fazer uma arruaça, digamos assim. Ele estava a fim de fazer uma baderninha, mas nada muito grande, se a gente olhar de hoje, na perspectiva da década de 60. Depois disso, ele deu o passo inicial para o primeiro Coringa em filmes, que foi o querido Jack Nicholson. Diga-se passagem, acho que ele nunca mais voltou ao normal. Aquele sorriso dele é a marca registrada que ainda existe um Coringa dentro dele. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Esse Coringa, ele já tem uma outra pegada. Ele é um pouco mais exibicionista, mais... não posso dizer nem hedonista. Ele é um cara que gosta de ser... contra a regra, qual que é o nome dele mesmo? Narcisista. Então, ele tem uma pegada mais narcísica. E aí a gente começa a ver que ele já vai ficando um pouco mais diferente. O filme do Jack Nicholson como Coringa foi em 1989. E desde então não se fez mais Coringas. Até o nosso ídolo cinematográfico, Heath Ledger, em 2008, como o Coringa em Cavaleiro das Trevas. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. A pegada desse Coringa do Heath Ledger, e é aí que eu começo a elaborar o nosso ponto, ele é anarquista, na essência da palavra. Introduce a little anarchy. Ele é bem psicopata. Ele pega aquele bolo de dinheiro e queima. Ele só quer alcançar os objetivos dele. Então, pegamos esse Coringa doentio, frio, calculista, e vamos para o nosso então Coringa com Jared Leto. Are you sweet talking me? I love this guy. He's so intense. Esse novo Coringa, legal, divertido, mas cafetão. Ele tá numa pegada cafetão, não tem outra palavra que descreva. E aí, eu quero que vocês pensem comigo. Nós tínhamos o primeiro Coringa em 66, brincalhão, que era inclusive o nome dele, Joker. E chegamos hoje, alguns anos depois, eu não vou fazer as contas. Alguns anos depois pegamos esse último Coringa, né, o Jared Leto. E a coisa ficou esquisita. Ele tá muito patológico esse Coringa. Tá muito estranho. E a evolução desse personagem ao longo dos anos, ela foi ficando mais e mais e mais. Ela foi ficando mais. Da mesma forma como se a gente olhar para o nosso segundo personagem,
amado Wolverine. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. Got water. A gente olha o primeiro filme do Hugh Jackman enquanto Wolverine, olhando não só também pela questão da idade, da evolução dos anos, mas o Hugh Jackman, quando ele começou, ele não tinha a estrutura de corpo como nós vimos hoje no último filme do Logan. Aí você vai na internet e olha os treinos dele, treinos pesados, um corpo que... Numa evolução também de série de filmes no X-Men e até nos filmes solo, é um personagem que tá concreto, que tá conciso, amarradinho, mas que exige demais do ator, exigiu demais do Hugh Jackman fazer esse personagem. Da mesma forma como o Coringa. E todos os Coringas que foram feitos, eles foram exigidos nos seus personagens. Aí vocês vão perguntar, E o que você tá querendo chamar a atenção? o que eu quero chamar a atenção é, nós vivemos numa sociedade que está caminhando. Isso todos nós sabemos. Mas nós estamos caminhando para onde? Heath Ledger morreu porque ele surtou. O povo fala, Foi droga. tá, ele surtou. Tem cartas e evidências que ele não estava emocionalmente, muito menos mentalmente bem. Então, é um personagem que ele evoluiu, mas ele evoluiu para onde? Para a morte? E o próprio Wolverine, né? Hugh Jackman, ele teve que falar, não, gente, aposentei. Mas e os próximos Wolverines que vão aparecer? E os próximos Capitães América? Os próximos Thor? Os próximos todos desse mundo cinematográfico? Os próximos vão ter que estar sempre batendo metas. Ah, não, porque eu não posso fazer menos do que o outro fez. Ah, não, porque eu não posso ser menos do que o outro personagem já foi. E aí a gente vai exigindo dessas pessoas uma produção que talvez elas não tenham. O quanto que vocês estão sendo exigidos também e qual a participação que nós hoje temos no mundo para exigir do outro algo que ele talvez não possa nos oferecer. O fato é, estamos evoluindo ou nós estamos apenas indo para algum lugar? Porque a evolução não é necessariamente ela sempre positiva, não é? E eu gosto de questionar que nós temos que estar sempre nos limites. Estamos a cada dia mais nos limites dos nossos personagens. Até que ponto nós teremos coringas mais loucos? Até quando nós vamos querer personagens mais fortes, mais agressivos, mais loucos, mais heróicos? A gente está sempre querendo mais. Mas até que ponto isso é saudável? Porque existem pessoas aí fora que idolatram, que admiram, mas elas se espelham nessas figuras e as colocam como ideal de vida. Então, duas coisas a gente tem que pensar. Quem que você está colocando como ideal? Um Coringa? Um Wolverine? Um Superman? Quem que você coloca nisso? E esses personagens, eles são impulsionados pela nossa loucura, pela nossa sede de querer ter sempre mais dentes, mais sangue, mais tudo. A gente está esperando demais desses personagens. E até quando você, que está aí me assistindo também, vai exigir de mim? Vai exigir de qualquer pessoa que esteja numa tela de televisão, de cinema? A gente tem que repensar o quanto que a gente exige do outro. O quanto que a gente exige da loucura do outro. Porque essa linha da sanidade para a loucura existe. E tem muita gente que passa e não consegue voltar. Você está pronto para lidar com isso? Você tem noção se esse é o seu caso? Se você está à beira da linha? No borderline? Se você está com medo ou se você tem preocupações acerca disso, fala comigo. Porque a gente precisa começar a conversar mais sobre isso abertamente e a procurar saídas para voltar para o lugar.
Quer ajuda? Aqui embaixo tem os links para vocês me acessarem. Manda um e-mail, manda uma conversa. Vem conversar comigo.